quanto tempo o partido tem para se reunir, se é que pode escolher outro. Por favor, doutor. Como você colocou, Marcelo, tem agora 10 dias os partidos que compõem a coligação, tem uns órgãos desse partido que são as executivas. Essas executivas desses partidos vão se reunir e vão decidir escolher o candidato substituto. Pode ser a Marina Silva? Pode, até porque a Marina Silva é do PSB e o PSB tem a prioridade, tem a preferência na indicação do substituto. Você do litoral do interior de São Paulo vai ficar agora com SP Record. Eu volto daqui a pouco. Até já. Olá, boa noite. Você continua acompanhando ao vivo aqui no SP Record todas as informações da maior tragédia aeronáutica do ano, onde morreu o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, do PSB. Ele deixou o cargo de governador do estado de Pernambuco no mês de abril para se dedicar à campanha presidencial. Eduardo Campos tinha uma agenda de compromissos hoje, aqui na Baixada Santista. Era a primeira passagem do presidenciável na região. Uma visita que ficará marcada pela tragédia e pelo término abrupto da carreira política de um dos nomes mais promissores do cenário nacional. A partir de agora, você acompanha todos os detalhes registrados pelas nossas equipes de reportagem que desde cedo se revezaram na cobertura do caso. Um dos primeiros a chegar ao local do acidente foi o repórter Humberto Perina. Nossa equipe foi a primeira a chegar no local minutos após a queda do avião, que aconteceu num dos bairros residenciais mais populosos da cidade. A aeronave caiu bem no meio de um quarteirão, na parte de trás desta casa. Bem, nós subimos aqui na cobertura de um prédio na frente e a gente vai tentar fazer imagens. Agora, vem cá, Giba, vamos subir aqui, olha, com cuidado aqui, olha, fazer imagens aqui do alto para a gente mostrar mais ou menos a situação aqui do alto. Olha só, todas as ruas aqui ao lado, elas estão interditadas, muitas viaturas da polícia, muita gente, é claro, muitos curiosos ali, olha, várias ambulâncias. Uma extensa nuvem de fumaça tomou conta de todo o quarteirão. Os bombeiros tiveram que agir rápido para evitar que o fogo se alastrasse para as outras residências vizinhas. A todo momento, era possível ver movimentação de ambulâncias e feridos sendo atendidos. Muitos moradores também ficaram em estado de choque. Esta senhora diz que estava na sacada do apartamento bem em frente, quando foi surpreendida pelo barulho da explosão. Foi horrível. Eu estava calçando o sapato que eu ia descer com meu marido, de repente eu vi aquele negócio passando, assim, o cara fez assim, ele foi para lá. Aí eu pensei que tinha explodido, que ele ia cair em cima da Mahatma. Aí de repente deu aquela explosão, o prédio tremeu, aí de repente deu aquela explosão, começou a cair tudo, eu quase morri na área de serviço. Toda a área foi interditada num raio de 3 quarteirões para que bombeiros e socorristas pudessem trabalhar melhor e por causa do risco de mais explosões. Por onde quer que se olhe, é possível ver uma residência danificada. Olha, para a gente ter uma ideia melhor dos estragos aqui, olha, o acidente aconteceu do outro lado da rua, bem longe desse prédio onde nós estamos aqui, atrás daquele prédio verde ali. E aqui mesmo, nesse prédio, eu repito, do outro lado da rua, dá só uma olhada aqui, o que a gente encontra aqui no chão, olha só. Quanto vidro quebrado, tudo isso aqui é estilhaço de vidro de janelas desse edifício aqui, do outro lado da rua, onde aconteceu o acidente, como eu disse. Quer dizer, se a gente entrar nos prédios do lado, a situação é exatamente a mesma. Em todos eles, muito vidro quebrado, muito caco de vidro pelo chão. Quanto às causas da queda, ninguém sabe ainda, mas esta moradora vizinha diz que viu o avião descendo rapidamente, com muita fumaça saindo pelas turbinas. Eu vi quando veio uma bola de fumaça, eu me joguei no chão, porque o estrondo foi tão forte que eu me joguei no chão, porque assim, foi muito feio, foi muito. A porta da sala, da minha cozinha, ela está no chão ainda, caiu batente. O impacto da explosão foi tão forte que atingiu casas vizinhas a pelo menos 100 metros de distância. Há quem diga a dois raios de quilômetros. Durante toda a manhã, o Corpo de Bombeiros trabalhou para evitar uma nova explosão, porque havia esse risco. Moradores foram obrigados a deixar as residências imediatamente, às pressas, por orientação do próprio Corpo de Bombeiros. Uma manhã de total desespero no bairro do Buqueirão, em Santos. Um avião de pequeno porte que vinha do Rio de Janeiro com destino à base aérea de Santos caiu por volta das 10 horas da manhã.
De acordo com a Força Aérea Brasileira, 7 pessoas estavam na aeronave, 2 tripulantes e 5 passageiros. A principal dificuldade das equipes de resgate é encontrar os corpos das vítimas, por isso cães farejadores estão sendo usados nas buscas. Outro auxílio vem daquele quadro branco, onde um mapa da região está desenhado. É uma situação muito delicada, é uma situação de um desastre aéreo não tão comum em relação à possibilidade da gente poder materializar em reconhecimento, infelizmente, das vítimas. Esta senhora é cozinheira de uma creche que fica bem ao lado do local do acidente e relembra os momentos de tensão. Eu ouvi uma explosão muito forte. Aí eu olhei, junto com a explosão, uma bola de fogo imensa passou assim, e aquele cheiro de querosene forte na hora. Em momentos de desespero como esse, qual que é a saída encontrada por vocês para acalmar as crianças, os professores? Foi todo mundo pegou as criancinhas, sentaram, ficaram conversando e foi uma bomba, foi uma bombinha. Pelo menos 4 pessoas que estavam nas proximidades do acidente ficaram feridas sem gravidade. Não tivemos registros de nenhuma vítima que foi atingida no solo. Em relação à própria as casas, a residência, a academia, não temos nenhum registro dessas vítimas graves. O avião de pequeno porte destruiu, segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 8 casas da região antes de abrir uma imensa cratera no quintal desta casa. Mesmo com a forte chuva, diversas pessoas acompanhavam o trabalho das equipes de resgate. A área foi isolada para diminuir os riscos de uma tragédia ainda maior. É um cenário de guerra, pedaços de vidro por todo lado, telhas, janelas, pedaços da aeronave, pedaços de corpo também, então é bem feio de ver, assim. Retirei todas as minhas roupas e o que eu precisava, Agora é entrar em contato com a Defesa Civil para ver quando eles vão liberar. O fornecimento de energia elétrica da região também foi interrompido. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Fernando Grella, esteve no local, mas não conversou com a imprensa. Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil, Polícias Civil e Militar e até a Guarda Portuária auxiliaram nos trabalhos de resgate que, segundo o capitão Palumbo, deve se estender ao longo de toda a madrugada. Temos aí reforços de equipamentos, reforços que estão vindo de São Paulo, que estão vindo para que a gente possa permanecer durante a noite inteira aqui, sistemas de iluminação, para que possam fornecer ali uma qualidade para que os homens do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, do IML trabalhem na localização e na retirada dos corpos daí do local do ocorrência. Olha, nesse momento, toda a imprensa nacional e internacional está aqui na cidade de Santos, acompanhando, inclusive, o trabalho de remoção dos corpos e o levantamento feito pela perícia. O Márcio Harrison, que é o nosso comentarista de segurança, foi o primeiro jornalista a chegar no local do acidente e, melhor, principal de tudo, teve acesso à área do acidente, chegou perto dos destroços da aeronave. Márcio, conta pra gente um pouquinho, pra quem tá em casa, você foi o primeiro jornalista em loco, ali no local, chegou inclusive a pegar restos de coisas que estavam dentro da aeronave. Qual o cenário que você encontrou? A gente viu na reportagem, realmente era de guerra, total destruição. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, amigos da SPR Record. Exatamente isso, um cenário de guerra. Estava ali do lado, no 7º Distrito Policial de Santos, vendo o inquérito policial, quando de repente um barulho muito forte e logo em seguida a informação. Nós corremos junto com a equipe do 7º Distrito e ali chegamos e encontramos muitos destroços, o material incandescente pegando fogo efetivamente, muito cheiro de querosene e muito combustível. O perigo de uma explosão a qualquer momento, já existia a possibilidade de misturar gás natural com combustível e uma tragédia ser muito maior. E a chegada, em princípio, das primeiras equipes do SAMU e também dos bombeiros, já que o posto de bombeiros do Gonzaga é bem do lado ali, e também a saída das ambulâncias do SAMU. Muitas pessoas em estado de choque, nervosas, chorosas, trêmulas, crianças, todos saindo desesperadamente, um cenário de guerra. Márcio, vale a gente lembrar, principalmente para quem está na região do Vale do Paraíba, que isso aconteceu em cima de um bairro residencial, é um bairro totalmente residencial, o bairro do Boqueirão, na cidade de Santos. Inclusive já se cogita a possibilidade de que o piloto teria tentado evitar uma tragédia maior, porque testemunhas, Márcio, teriam visto a aeronave no ar já pegando fogo. Exatamente, consegui um depoimento onde um rapaz me
conta toda essa história, dizendo que ele viu a aeronave pegando fogo no ar e o piloto tentando encontrar uma brecha, uma lacuna para jogar esse avião e minimizar os efeitos da explosão e da tragédia em si. Tanto é que ele jogou justamente num prédio de 2 andares e ao lado tem um terreno vazio. Tá certo, Márcio. Obrigada. Continua com a gente, que tem muito mais informações sobre esse caso. Olha só, bem como o Márcio disse, muita gente que mora e trabalha perto do local do acidente demorou, inclusive, para acreditar no que aconteceu. Jamais imaginaria num bairro residencial. Chovia muito no momento do acidente, o mau tempo pode ter provocado a queda da aeronave. Uma testemunha afirma, sim, como bem disse o Márcio Harrison há pouco, que o piloto teria tentado procurar um local para pousar e, assim, evitar uma tragédia maior. Essa senhora mora na casa que fica no mesmo terreno onde caiu a aeronave. Por pouco não se tornou mais uma vítima fatal. Começou a pegar fogo, então minha filha falou, mamãe, correndo, vamos sair, né? Aí nós saímos. Todos nós lá de casa estamos vivos, graças a Deus. A área foi isolada e a movimentação de curiosos e pessoas que tentavam ajudar os bombeiros era intensa. A gente salvou aqui um cachorro que estava preso lá dentro do apartamento, né? Cheio de caco de vidro, a gente teve que ajudar a tirar e tem mais cachorro lá dentro ainda. A preocupação nossa agora é saber se tem gente idosa lá, presa lá dentro ainda. Tá muito feio o negócio lá dentro. Muita gente ainda não acreditava no que havia acontecido. Veio impacto, tudo tremeu lá no meu trabalho. Aí todo mundo falou, o que foi isso? Acho que foi um avião. Aí ninguém acreditou. Aí depois ligaram pra gente pra perguntar se estava tudo bem. João conta que viu o momento em que a aeronave caiu. Para ele, o piloto tentou minimizar o impacto do acidente. Ele veio já com uma turbina falhando, pegando fogo. Ele deu uma volta, ele tentou caçar um lugar para ele cair, porque ele veio procurando um lugar. Quando ele viu que não tinha mais, acho que para onde ele ia, ele conseguiu mirar o avião aqui no meio, para ele poder encaixar aqui, para não pegar nenhum prédio, conseguiu cair no meio das casas ali. As mortes dos 7 passageiros já foram confirmadas. Além do piloto e copiloto, o candidato Eduardo Campos estava acompanhado de uma comitiva de 4 pessoas. Nossa equipe encontrou no local pedaços do crachá do fotógrafo Alexandre Severo Gomes da Silva, de 36 anos, além de uma máquina fotográfica. Também foram encontrados pedaços da turbina do avião e o material de campanha de Eduardo Campos. Diversas casas ficaram destelhadas perto do local da queda. Veja que a varanda deste apartamento ficou totalmente destruída. Já neste outro, podemos ver o estrago na sala provocado pela explosão. Olha, com a queda da aeronave, algumas casas do bairro Boqueirão foram atingidas. Foi inevitável. Parte da academia que ficava ao lado do terreno onde ele tentou pousar e as casas vizinhas, inclusive os prédios. Nós vamos agora falar com a repórter Paola Viana, que está no local do acidente, para saber qual é a medida que foi adotada pela Defesa Civil e, se mais, ainda há risco de desabamento das casas atingidas. Paola, boa noite. Você nos ouve bem? Quais são as últimas informações direto aí da Defesa Civil que tem isolado a área? Paola? Boa noite a você, Thaís. Boa noite a todos. Olha, segundo a Defesa Civil de Santos, pelo menos 10 moradias foram atingidas, algumas com menor impacto, que tiveram telhas e vidraças atingidas. A Aeronáutica está realizando agora uma perícia em todos os imóveis e somente depois desta ação é que as casas que não tiveram a estrutura comprometida serão liberadas pela Defesa Civil para os moradores, então, poderem voltar para as suas residências. Tá bom aí? Agora, as casas que foram atingidas pelo fogo, Thaís, que são pelo menos 5 imóveis, ainda vão passar por uma vistoria mais detalhada também pela Defesa Civil de Santos. Agora, lembrando que o bairro do Boqueirão é um local de classe média, portanto, não há número de desabrigados. As pessoas que precisaram deixar as suas casas foram para casa de parentes. Uma casa totalmente destruída estava, por sorte, Thaís, desabitada. Tá certo, Paola. Muito obrigada pelas informações. Que perigo, que susto. Essa casa que a Paola acabou de falar há pouco é uma espécie de edícula que ficava justamente aos fundos do terreno onde a aeronave caiu. Agora, o mau tempo de hoje pode ter influenciado para a queda da aeronave? Onde estava o político Eduardo Campos? Para isso, eu recebo aqui no estúdio do SP Record o climatologista Ronaldo Bonafim. Boa noite, Ronaldo. A gente sabe que foi a chegada de uma frente fria à região, há uma frente fria, a chegada dessa frente fria na região sudeste do país, sul e sudeste,
provocou essa mudança repentina no clima. Hoje de manhã já amanheceu bem coberto, logo começou a chover, havia muita nebulosidade. Isso realmente poderia ter influenciado? Nessa madrugada, nós já registramos ventos de 60 km por hora. No Guarujá, 70 km por hora nesta madrugada. E no horário entre 9 e 10 horas da manhã, mais ou menos o horário que aconteceu o acidente, eu fiz uma sondagem, uma perfilagem dos ventos no Guarujá e em Santos e chegamos a picos entre 45 e 55 km por hora de rajada máxima na hora do acidente. Isso em nível de superfície. Porque a gente tem que fazer uma análise da atmosfera em superfície e nos níveis mais altos. Sim. Provavelmente o avião, não sei, não tem esse dado, né? Tivesse uma altitude um pouco maior. Se estivesse entre 2.000 e 3.000 metros, a velocidade do vento era mais forte ainda, mais ou menos 70 km por hora. É claro que a gente não pode afirmar que a causa do mau tempo tenha sido a causa da queda do avião, mas que pode ter influenciado, ter somado com outros fatores, isso é uma realidade. Até porque a informação que a gente pegou, inclusive, com a base aérea de Santos, logo no início da manhã, por volta das 10 horas, é de que realmente a base aérea de Santos, que fica no Guarujá, aguardava o pouso dessa aeronave e que o último contato do piloto com a base seria essa, que ele ia tentar fazer uma conversão para pousar por conta do mau tempo. Então, de repente, uma rajada de vento teria, assim, de repente, provocado ou ajudado a impedir que a manobra fosse, de repente, até mais rápida para um pouso mais seguro? Não, sem dúvida. Em altitudes mais elevadas, a velocidade do vento, como eu falei, foi até de 70 km por hora, entre 2.000 e 3.000 metros de altitude. Uma rajada mais forte pode ter realmente desestabilizado o avião nessa manobra que ele tentou fazer para poder pousar com segurança na base aérea. O tamanho do avião influencia? Era um aerotáxi para 8 pessoas. O tamanho influencia em relação à rajada de vento? Com certeza. Se fosse uma aeronave maior, talvez não tivesse sentido tanto. Era uma aeronave de pequenas dimensões e isso pode ter sido decisivo como um dos fatores que ajudou a queda desse avião. Rodolfo, muito obrigada pelas suas explicações, orientar quem está em casa. Obrigada mais uma vez pela participação aqui no SP Record, viu? Nós é que agradecemos. Boa noite. E olha só, logo após a confirmação da morte do candidato Eduardo Campos, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e a candidata a vice-presidente na chapa de Eduardo, Marina Silva, deram uma coletiva aqui em Santos. A presidente Dilma fez um pronunciamento em rede nacional. Outros políticos também lamentaram a perda. Acompanhem. Quero dizer que hoje o Brasil está de luto e sentido com uma morte que tirou a vida de um jovem político promissor. E esse fato entristeceu todos os brasileiros e brasileiras. O Eduardo Campos, neto de um grande político, um grande democrata, um lutador que foi uma referência para a minha geração, Miguel Arraes, que há 9 anos atrás faleceu. Eduardo Campos, neto dessa liderança, seguiu seus passos e, por 2 vezes, foi governador de Pernambuco. Eu convivi com ele como ministra do presidente Lula, mas também nas campanhas de 2006, 2010 e também no meu governo. Fui recebida em sua família e convivi com eles de forma muito calorosa. O Brasil perde uma jovem liderança com um futuro extremamente promissor pela frente. Um homem que poderia galgar os mais altos postos do país. Sem sombra de dúvida, é uma perda. É uma tragédia que entristeceu todo o nosso país e quero, em nome da população do nosso estado de São Paulo, transmitir os nossos sentimentos aos familiares de todas as pessoas que perderam a vida nesse acidente e dizer que o Brasil, com Eduardo Campos, infelizmente perdeu uma liderança jovem, uma liderança
promissora, uma liderança que tinha muito a contribuir com o nosso país. Quero pedir a Deus que sustente a Renato, ao Zé, ao João, a Duda, ao Pedro, o pequenino Miguel e a todos os familiares dos companheiros de Eduardo Campos. Essa é, sem sombra de dúvida, uma tragédia que nos impõe luto e profunda tristeza. Que eu sei que os brasileiros todos igualmente estão compartilhando com cada um de nós aqui, principalmente com a sua família, com seus amigos e conosco. Durante esses 10 meses de convivência, aprendi a respeitá-lo, a admirá-lo e a confiar nas suas atitudes e nos seus ideais de vida. Só para lamentar essa perda, essa tragédia de hoje, esse acidente tão desafortunado que tirou a vida de um dos mais promissores políticos do Brasil e, ao mesmo tempo, também 6 outras pessoas, cujas famílias também a gente quer aqui apresentar nossa solidariedade. Eu conheço o Eduardo há muitos anos, fui amigo do seu avô, conheço sua mãe, conheço sua mulher e sei da dor que eles devem estar tendo nesse momento, inclusive com 5 filhos, né? 5 filhos pequenos. Enfim, uma coisa muito triste. O Brasil perdeu o jovem político mais brilhante que já teve nos últimos anos, o futuro presidente da República. A gente perdeu um grande amigo, um irmão, né? E o partido perdeu o seu candidato, quer dizer, tudo muito importante. A gente tem que aprender com as lições dele e seguir em frente, porque a vida é assim, tem que seguir em frente. Além do que o Brasil perdeu, eu perdi um amigo. Realmente foi com muita tristeza que nós, brasileiros, recebemos essa notícia da tragédia que aconteceu aqui no litoral de São Paulo, na cidade de Santos. Além das autoridades, artistas também se manifestaram através das redes sociais e postaram inúmeras homenagens. O senador Marcelo Crivella, em sua página no Twitter, manifestou tristeza ao falar do amigo. Hoje no Brasil, em cada lugar uma prece, em cada coração um voto de pesar e de saudades pela perda do nosso irmão Eduardo Campos. A cantora Gabi Amarantos demonstrou solidariedade desejando boas vibrações e força à família. O apresentador Rafael Cortez disse que ficou muito triste com a morte do ex-governador, ainda mais nessas circunstâncias, e desejou força aos parentes e amigos. No próximo bloco, quem era Eduardo Campos? O início na carreira política, o plano para o futuro, a repercussão do acidente que chocou o país. E ainda, como fica o cenário político? De acordo com a Justiça Eleitoral, o PSB tem 10 dias para definir um novo candidato. Será que Marina Silva assume o posto? Nós vamos receber aqui no estúdio um cientista político para traçar um novo quadro eleitoral. Então não sai daí, que a gente volta já já. SP Record. Oferecimento. Leite pasteurizado Cooper. Sua família merece o melhor. Não há previsão de interrupção. A iluminação propícia já chegou, a retroescavadeira já está no local. Eu conversei há pouco com o capitão do Corpo de Bombeiros, que comanda toda a ação. Ele falou que a principal dificuldade está aí. É retirar os escombros e também as partes dos corpos, porque está realmente tudo junto. A identificação desses corpos só vai ser possível por meio de testes de DNA que vai ser feito na capital paulista. A gente viu agora há pouco que partes da aeronave também já foram encontradas, fuselagem e até turbinas. Tudo está sendo levado para o Instituto de Criminalística de São Paulo. O Corpo de Bombeiros também me garantiu, Thaís, que pelo menos 13 imóveis foram atingidos. Não existe ainda número exato de pessoas desalojadas ou desabrigadas. Ele disse também que ainda há risco, sim, de desmoronamento. O diretor do DNPC, Dr. Aldo Galeano, garantiu agora para
também que as 2 caixas pretas da aeronave já foram encontradas, já estão em poder da aeronáutica, que deve divulgar as informações contidas nela em poucos dias. O que a gente vê aqui, Thaís, é uma grande movimentação, e a orientação da Polícia Militar nesse momento é pedir aos moradores que não venham para esse local. Apenas os moradores que precisam tirar algum objeto pessoal, que não pode deixar de ser retirado nesse momento, devem vir, mas curiosos, outros tipos de moradores não devem vir, porque a área está totalmente isolada, Thaís. Tá certo, Tatiana, muito obrigada pelas últimas informações aí direto do local do acidente. A gente viu que a ligação estava um pouquinho ruim, porque há muita imprensa lá, equipamentos a todo instante, pessoas passando notícias, os repórteres abastecendo os veículos de comunicação e realmente às vezes há interferência. Bom, a morte do presidenciável Eduardo Campos marcou esta quarta-feira, 13 de agosto. A notícia ganhou repercussão internacional. Você vai conhecer agora um pouco mais sobre o político que sonhava chegar à presidência da República. O ex-candidato à presidência, Eduardo Campos, deixou o governo de Pernambuco em abril deste ano para concorrer às eleições de outubro. Ele tinha 49 anos e morreu no mesmo dia que o avô dele, Miguel Arraes, que também foi governador de Pernambuco. Campos se filiou ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB, em 1990, quando foi eleito deputado estadual. Em 1994, Campos se tornou deputado federal com 133 mil votos. Em 98, foi eleito deputado federal com um recorde de 173.657.000 votos, a maior votação no estado. Em 2002, pela terceira vez no Congresso Nacional, Eduardo Campos ganhou destaque e reconhecimento como articulador do governo Lula nas reformas da Previdência e tributária. Segundo a mais recente pesquisa do IBOPE, divulgada no último dia 7, ele tinha 9% das intenções de voto, atrás de Dilma Rousseff, com 38%, e Aécio Neves, com 23%. Eduardo Campos deixa mulher e 5 filhos. Com a morte de Eduardo Campos, como fica agora o cenário político? De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o PSB tem até 10 dias para anunciar um novo nome. Eu recebo aqui no estúdio do SP Record o cientista político Leandro Matsumoto, que vai nos falar sobre o que pode mudar na disputa eleitoral. Boa noite, obrigada pela presença também aqui com a gente no SP Record. Muito agradeço o convite, obrigado. E a pergunta que fica é inevitável. Marina Silva pode sim assumir o cargo? Olha, agora o partido ele vai ter o prazo de 10 dias para poder ver quem vai ser o candidato oficial pelo partido. Automaticamente a tendência é que a Marina acabe ocupando o cargo na candidatura majoritária à presidência da República. Mas não é algo ainda que o partido vai ter que discutir internamente, vai ter que fazer uma convenção, porque existe a necessidade de referendar uma chapa nova agora para poder sair um novo candidato à presidência da República. Qual era a relação deles? A relação Marina e Eduardo, eles assim convergiam de ideias ou não? Pelo contrário, justamente por isso dessa parceria? Olha, a Marina ela sempre teve a característica muito forte pela questão dos programas de governo, não é? Ela sempre teve um viés muito forte político nesse sentido. E quando a fusão da rede junto com o PSB e a Marina veio para o PSB para sair candidato a vice, foi justamente nesse sentido, de trazer uma política nova para o Brasil. E esse era o grande slogan que eles traziam na campanha, de uma política nova, uma vertente nova para a política brasileira. Tanto é que com a perda com o falecimento do Eduardo Campos, quem perde, na verdade, não é só o partido, perde todo o Brasil, porque você teria um novo político aí, uma nova vertente para poder tentar mudar um pouco o rumo do nosso país, né? Vamos supor que realmente o partido opte por Marina Silva. Quais são as chances que você vê hoje, as chances dela ir para um segundo turno, de repente, com a Dilma? Porque a gente sabe que isso acaba causando uma comoção social, e a Marina era uma candidata em que você mesmo acabou de destacar. A população brasileira já conhecia o trabalho que ela vinha desenvolvendo no próprio governo. Olha, a Marina na última eleição ela teve 20 milhões de votos. E se você parar para perceber, a diferença entre a Dilma e o Serra na última eleição foi de 12 milhões de votos. Só no Nordeste, 10 milhões de votos saíram do Nordeste. Então o Eduardo Campos lá ele tinha uma base eleitoral muito forte. Se a Marina sair sozinha, e dependendo quem vem na chapa, ela se repetir os 20 milhões de votos dela, com certeza aí vão ter segundo turno no Brasil.
Agora, se talvez ela não repita a gente não sabe até onde isso vai repercutir nas eleições. Eu acho que deve trazer uma repercussão, sim, até a eleição de outubro. Mas ainda é muito cedo. Como aconteceu tudo isso hoje, é muito recente para ver qual o tamanho e a proporção disso tudo. Há risco, diante dessa tragédia, de tudo isso, dos outros candidatos já mudarem a estratégia de campanha? Olha, eu acho que agora, hoje particularmente, ainda está todo mundo sobre a questão do efeito da situação do acidente em si, da tragédia em si. Agora, com certeza, as pessoas daqui para frente, os políticos e principalmente a coordenação das campanhas, devem começar a pensar quais serão as novas estratégias. Porque, querendo ou não, você tem um novo cenário político, com ou sem a Marina, ainda porque ela também não se posiciona oficialmente, se vai, se não vai. O próprio PSB também precisa ainda se posicionar. E aí vai se ter uma nova situação, um novo quadro político. Só para a gente finalizar, quem era Eduardo Campos para o cenário político? Olha, o Eduardo foi um grande estadista, ocupou vários cargos públicos e ele tinha como característica duas funções que eu acho muito importantes na política. Uma é a questão de conseguir fazer alguns acordos importantes para que a política possa prosseguir e também, acima de tudo, uma gestão bem avaliada. Ele, além de ser um bom político, ele era um gestor muito bem avaliado. Tanto é que ele saiu como governador de Pernambuco com mais de 80% de aprovação pelo segundo mandato, que é muito difícil. Leandro, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no SP Record, viu? Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Obrigada mais uma vez. Agora você vai acompanhar com exclusividade o relato de um bombeiro logo que chegou ao local do acidente. Ele comunica à base o que viu na hora da remoção das vítimas fatais. Um momento de muita tensão. Assim que a aeronave caiu, começaram os chamados na central do Corpo de Bombeiros de Santos. Em uma das escutas, pudemos ouvir um oficial narrando o que encontrou no local. Ele acredita que o jatinho tenha explodido ainda durante o voo. Os corpos explodiram. Tem pedaço de corpo aqui. No telhado do prédio que a gente está combatendo, eu não tenho visão, mas caiu embaixo. Dá impressão, cara, eu não sei se ele explodiu antes. Não tem definição de corpo inteiro por enquanto, entendeu? O certo é a gente começar a tentar olhar pelos telhados aí pra ver se acha. O acidente que comoveu toda a cidade e foi destaque na imprensa internacional deixou um rastro de morte no bairro do Buqueirão. Nesta outra comunicação entre as equipes, o bombeiro pede apoio para a retirada dos corpos. Tá precisando aí de saco de cadáver, que é sério? Isso, mais um, que são 2 corpos, nós vamos separar, que é sério? E veja a seguir mais informações sobre a morte de Eduardo Campos. Não sai daí, a gente volta já já. SP Record. Oferecimento. Leite pasteurizado Cooper. Sua família merece o melhor. Já estamos de volta com o SP Record e agora vamos voltar a falar ao vivo, direto, com a repórter Paola Viana para saber a atualização do número de feridos no acidente. Paola, ao todo, quantas pessoas permanecem internadas? Mais alguma vítima fatal, além dos ocupantes da aeronave, foi confirmada? Olha, Thaís, além das 7 vítimas fatais da aeronave, 4 pessoas foram levadas para o PS central da cidade, foram liberadas e passam bem. Já o Hospital Santa Casa de Santos informou que 6 pessoas foram atendidas. O primeiro atendimento aconteceu por volta de 10h30 da manhã, todas as pessoas com ferimentos leves, que foram uma idosa de 78 anos, um rapaz de 29 anos, 2 mulheres de 34 e 37 anos e 2 crianças, uma de 9 anos e outra de 1 ano e meio, que ainda está em observação, mas passa bem. As outras pessoas já receberam alta. Agora, ainda segundo o hospital, Thaís, eles informaram que foi disponibilizado um plano de ação hospitalar próprio para atender as vítimas com profissionais de várias áreas, além de enfermeiros e também um banco de sangue. Uma estrutura necessária, né, Thaís? Já que muitas pessoas, além do susto, inalaram muita fumaça após a explosão dessa aeronave, Thaís. Tá certo, Paula, muito obrigada pelas informações. E olha só, em Recife, onde mora a família de Eduardo Campos, os moradores estão abalados. Nas ruas, muitas pessoas ainda dizem não acreditar no que aconteceu. O pré-candidato renunciou ao mandato de governador de Pernambuco em abril, justamente para se dedicar à campanha presidencial. A repórter Nádia Alencar
da Record Recife, tem mais informações. Boa noite, Nádia. Boa noite, Thaís. O governador de Pernambuco, João Lira Neto, decretou luto oficial de 7 dias em todo o estado de Pernambuco. Na casa onde o político morava, no Recife, não param de chegar manifestações de condolências a toda a família. É grande a movimentação de fãs, amigos, admiradores e autoridades políticas. Do Recife, Nádia Alencar. A morte de Eduardo Campos também repercutiu no Vale do Paraíba. O prefeito de Tremembé, Marcelo Vaquelli, que também é do PSB, do mesmo partido, lamentou profundamente a morte do candidato e ressaltou a importância dele para o cenário político do país, como falamos há pouco aqui. As prefeituras de Taubaté e São José dos Campos também lamentaram o ocorrido por meio de nota oficial. E um blog divulgou o áudio do piloto momentos antes da queda da aeronave. Ele pedia permissão para pousar em Santos, mas não informava nenhum problema. Em controle de São Paulo, Papa Romeo Alfa Fox Alfa vai fazer a Eco 1 da pista 35, vai fazer o bloqueio de Santos e o rebloqueio, ok? Bloqueio e afastar direito, Alfa Fox Alfa. É o que leva, e agora cabe à investigação saber se realmente qual foi o problema técnico, uma pane na aeronave ou a rajada de vento, como o climatologista falou há pouco aqui no SP Record. Márcio Harrison já está aqui ao meu lado de novo para a gente falar. Márcio, você foi o jornalista, o primeiro a chegar ali no local do acidente. A gente viu o climatologista falar das condições meteorológicas, a gente viu agora o áudio do próprio piloto que não informou problema algum, lembrando que ele ia taxiar na base aérea de Santos, que fica na cidade do Guarujá, apesar de levar o nome de base aérea de Santos, fica no território de Guarujá. Márcio, os corpos já começaram a ser removidos da área ou não? E isso vai demorar o trabalho de perícia? Com certeza, Thais, até porque a velocidade de 300 a 400 quilômetros, que foi o impacto, né, essa força cinética gigantesca, praticamente os corpos foram dizimados, se é que eu posso usar esse termo. Então não há indícios de corpos. Quem teve lá foram pedaços aí espalhados pelos telhados, pelas paredes dos edifícios, isso é o que teria sobrado. Muito trabalho mesmo por parte aí dos bombeiros, do Instituto Médico Legal. Eu estive agora com alguns médicos do IML que estão ali no local, foram montados 2 tendas para que esse trabalho seja ininterrupto, ou seja, 24 horas até encontrar, se é que vai ser possível encontrar algum cadáver ou parte de cadáver. Porém, agora há pouco que eu saí de lá, eu vi alguns sacos pretos sendo retirados pelo pessoal, tanto da aeronáutica como também dos bombeiros. Pode ser algum resto mortal ou pode ser também algum material que tenha sido usado dentro do avião. Em princípio, nenhum corpo foi tirado porque não via condições. Tá certo, Márcio, continua aqui com a gente porque agora nós vamos conversar ao vivo novamente com a repórter Tatiana Marques, que está lá no local e vai nos dar essa informação dos corpos. Tati, fala pra gente qual é o cenário agora, no momento, os corpos realmente já começaram a ser removidos ou ainda o trabalho da perícia no próprio local, Tati? Os dois, Thaís. Os dois mesmo. A gente vê que alguns sacos pretos já saíram daqui, já estão sendo encaminhados ao Instituto Médico Legal da capital paulista e também o trabalho da perícia aqui no local, o trabalho da perícia da Polícia Civil e da Polícia Federal do país. As retas escavadeiras continuam a todo vapor, o trabalho do Corpo de Bombeiros não vai ser interrompido e ainda assim existe a expectativa do vice-presidente da República, Michel Temer, e do ministro. Tá certo, Tati, muito obrigada pelas informações. O SP Record de hoje termina agora. Mais informações sobre esta tragédia que abalou o país. Você continua a acompanhar ao vivo no Cidade Alerta com Marcelo Rezende e a cobertura completa do caso no Jornal da Record. Boa noite para você e até amanhã. Mais informações no Balanço Geral. Até lá. Naquele vídeo da explosão, me dá o vídeo da explosão. Todo mundo está falando 10 horas, mas olha a hora lá, 9h50. Eu tinha percebido, por enquanto o vice-presidente Michel Temer falava, eu dizia, peraí, tem alguma coisa que eu percebi, mas não percebi. Aí que eu decodifiquei, já sei, é a hora. Todo mundo falava em 9h50.